Fala pessoal, está começando agora mais um vídeo aqui no canal Arqueologia Turística. E no vídeo de hoje vamos conhecer tudo sobre as esfinges de Gizé. Se vocês gostam desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Fazendo isso, vocês nos motivam a continuar produzindo esses tipos de conteúdo aqui para vocês. Sem muitas delongas, simbora para o vídeo. A nossa história de hoje começa aqui, nas esfinges de Gizé, uma das construções mais magníficas e mais importantes para a época. Como começou essa construção e como ela foi feita? Egiptólogos e pesquisadores até hoje não sabem decifrar o que de fato como essa construção foi feita. Estudo feito e levantado sobre o monumento fala que foi algo estrondoso para a época, mas nem todos os estudos ainda até hoje são explicados. Fato: pesquisadores e historiadores que pesquisaram sobre o local falaram que esse monumento é um grande mistério. E como uma construção de grande magnitude como essa foi construída sem ter pelo menos acesso a ferramentas e instrumentos de tecnologia. De fato, não podemos explicar como essa construção foi feita, mas podemos entender através dos estudos como de fato esse monumento foi construído. E para a gente saber um pouco da construção desse monumento, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado, onde tudo começou. Tudo indica que as pirâmides do Egito são túmulos construídos de pedras que abrigava corpos de faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, há três mais conhecidas: Teópis, a Kéfis e a Miquerinos, na península de Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pelas esfinges mitológico com corpo de leão e cabeça de faraó. A maior parte das pirâmides foram construídas em um período que florescia o Egito, uma civilização rica e poderosa. Sua edificação começou no antigo império, por volta de 2686 a 2181 a.C. Teve sua continuidade até o século IV depois de Cristo. Mas o auge da construção é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para ser mediadores entre deuses e humanos. Então, por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei era conhecido como Ka, que permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. E nesse processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e voltos e faixa a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. Ao decorrer do tempo, várias mortes veio a aparecer no Egito, principalmente de faraós e pessoas do império. Com todas essas baixas, então eles começaram a construir pirâmides onde seria colocado esses corpos. Essas primeiras pirâmides surgiu na primeira dinastia, em 2950 a.C. As tumbas eram esculpidas em rocha ou eram edificadas em estruturas denominadas mastabas. Essas tinham uma forma piramidal, mas parecia quadrados, onde a maior parte dos seus blocos de pedra era empilhado uns em cima do outro, e a maior parte dessas pirâmides não era tão altas. O relatado das primeiras pirâmides usou como um modelo de mastaba e foi feita por volta de 2630 a.C. pelo rei de Jorge,
o qual pertencia à terceira dinastia. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria escolhido por Ra, a divindade mais poderosa da mitologia egípcia. Essas pirâmides exibem 6 degraus de pedra que juntos soma 62 metros de altura. Era o túmulo mais alto da época e foi cercado de santuários e templos para soberanos de José, desfrutar da sua vida após a morte. A pirâmide de José estabeleceu um parâmetro para os enterros reais entre os monarcas que viveram em tempo suficiente para coordenar o seu próprio túmulo. Com as mesmas dimensões estava Chefero, que viveu entre 2631 a.C. a 2589 a.C. As construções das pirâmides não serviu como um grande marco da construção, mas também serviu como um grande depósito de corpos. A maioria desses corpos reais que foram mumificados e foram colocados nessas pirâmides serviu como um grande estudo. Foram com esse intuito que todos os pessoal do Egito construíram essas pirâmides. No local também não podemos deixar de destacar as esfinges de Gizé, ou grande esfinge de Gizé. É um monumento gigante erguido na época do Egito Antigo, que está localizado próximo às pirâmides do Egito, nas margens do oeste do rio Nilo, no arredores do Cairo. Essa esfinge de Gizé encontra-se no Planalto de Gizé, no Egito. Pesquisadores acreditam que a data de sua construção tem sido por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khefres. Entretanto, alguns apontam que sua idade é muito maior, erguida em 10.000 a.C. E tudo indica que ela foi construída para ser o guardião da península de Gizé, representado pela força do faraó. E a história retrata que a esfinge de Gizé foi construída com a cabeça do faraó Khefre. Para os egípcios, ela representava uma divindade, o deus Sol, Atu-Ra. Sobre a história, conta que por volta de 14 a.C., o rei Tutmés IV representou ao lado da esfinge e teve um sonho com o deus do Sol, pedindo que, se ele retirasse a areia que a encobria, em troca, o deus o transformaria em um grande faraó. Assim foi feito. E sobre a construção da esfinge e sua estrutura, a esfinge possui uma estrutura interessante, baseada numa figura mítica que inclui um corpo de leão e uma cabeça de um ser humano com um turbante real, voltada para o sentido do sol nascente. Para o povo egípcio, o leão representava uma importante figura de proteção. Indica que a construção da esfinge foi feita de pedra de calcária. Ela possui 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura, e é representada a maior esfinge do planeta e ainda a maior estátua esculpida num grande bloco de pedra. E por dentro da esfinge foram encontrados múmias, uma vez que faz parte da mitologia mortuária egípcia. Mumificar os mortos é importante colocá-los dentro de grandes monumentos, a fim de protegê-los. Na cultura egípcia, os faraós eram internos, e por isso a importância de conservar seus corpos. As pirâmides de Gizé, assim como essas esfinges faladas aqui no vídeo, ainda até hoje é um grande mistério. De alguma forma faz parte da nossa história. E o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Aquele abraço.